Glória a Deus. Boa noite, queridos. Que a paz do Senhor esteja nos nossos corações. Amém. Quero te convidar neste momento para colocar o teu coração na presença do Senhor. Esse instante é o momento somente dele, é o momento que nós paramos tudo, nós aqui na congregação, você aí na sua casa. Pare tudo o que você estiver fazendo, ligue o teu coração ao Senhor. É importante que nós façamos isso em comunhão com os nossos irmãos, juntos. Nós somos templo do Espírito Santo. A palavra de Deus fala da tribo de Levi. E por muito tempo eu acreditava que os levitas eram apenas aqueles que estavam em cima do altar cantando. E com o passar do tempo a gente vai conhecendo e se aprofundando na palavra do Senhor. E depois de Jesus Cristo, todos nós passamos a ser convidados a sermos levitas. Aqueles que eram separados para levar a presença do Senhor. Aqueles separados para estarem diante do Senhor. E depois de Jesus Cristo, aquela dificuldade que havia para chegar na presença de Deus, ela foi extinta. Jesus Cristo, ele rasgou o véu e ele nos permitiu o livre acesso à presença dele. E eu quero te pedir neste momento que você se coloque de pé. Quem está aqui, nós vamos levantar a nossa voz em oração. Nós vamos nos colocar à disposição do Senhor, porque nada adianta também nós nos deslocarmos da nossa casa até este lugar e não estarmos disponíveis para a presença de Deus. Vamos estar disponíveis para o agir do Senhor, disponíveis para a liberdade com que Cristo nos chamou. Senhor, em nome de Jesus, a sua igreja, Senhor querido, se apresenta diante de Ti, aqui na congregação. Membros, Senhor querido, espalhados uns nas suas casas, Pai. Nós queremos que o Senhor venha ao nosso encontro. Como igreja, Senhor querido, venha nos revelar a sua face nesse momento, Pai. Venha nos revelar a sua palavra, venha nos revelar, Senhor querido, a sua vontade, Senhor querido, como congregação, como corpo de Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que tantas pessoas não têm, Senhor. Nós te agradecemos porque temos este privilégio e te pedimos para que nos leve até aqueles que não têm ainda o privilégio de te conhecer. Que a sua presença esteja nas nossas vidas. Nós te damos total liberdade. Liberdade para o Senhor. Que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino.
comigo que só Ele é santo. Santo, não há outro como o Senhor, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Diga, igreja, só tu és santo, Senhor, só tu és santo, só tu és, porque não há outro igual a ti, não há outro como tu, Senhor, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Peça pra Ele uma coisa. Sim, Senhor, um dia nos teus altares são melhores do que 1000 em qualquer outro lugar. Todos os dias da minha vida, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, e não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, e não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, e não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros, nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros, nós somos seus ministros, não negue o seu fogo, nós somos seus ministros, queremos queimar, nós somos seus ministros, não negue o seu fogo, nós somos seus ministros, queremos queimar, deixa 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 queimar. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés.
suas mãos. Nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Diga isso ao Senhor. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Nós vivemos numa sociedade que nós somos ensinados a correr atrás do vento. Nós vivemos num lugar aonde quem tem mais valor. Nós vivemos num lugar aonde o que importa são os maiores salários, os melhores carros, as maiores casas. Nós estamos acostumados com o Evangelho, aonde se busca apenas as mãos do Senhor, apenas com o que Ele tem para nos dar. Mas nós, queridos, como pecadores arrependidos, nós compreendemos que aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lugar. Nós somos cidadãos do céu e nós temos que buscar a face daquele que nos amou. Oh, querido, esta é a tua identidade. Nós somos filhos. Filhos que buscam os pés, filhos que buscam a face, filhos que buscam a presença e não aquilo que o Senhor tem para dar. Oh, nós queremos, Senhor. Vamos cantar uma última vez. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esses instantes em que os nossos lábios se abriram com os nossos irmãos e nós pudemos entoar cânticos a Ti. Que este fogo do Teu Espírito Santo esteja continuamente dentro dos nossos corações e que a Sua palavra venha trazer revelação às nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar. Você cantou que há um fogo que arde no seu peito, né? Que não lhe dá descanso.
Jesus, ele foi declarado por João Batista como aquele que viria não batizar somente com água, mas com fogo. E este fogo representa o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando nós recebemos a Cristo e nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós e ele gera este fogo que não só nos faz desejar ardentemente a presença de Deus, desejar ardentemente o conhecimento de Deus, mas que nos leva a queimar por Ele. Nós somos a oferta, aquela oferta que queima, assim como Jesus foi o Cordeiro de Deus que foi oferecido em favor de nós. Nós também hoje somos esta oferta, onde nós queimamos no altar em alegria. E quando nós declaramos aqui que nós não queremos só suas mãos, obviamente a bênção de Deus nos enriquece. E a palavra de Deus diz em Provérbios que ela não traz desgosto, né? Mas que muitas vezes nós não entendemos é que quando nós realmente amamos a Jesus, nós começamos a querer os seus pés, ou seja, nós desejamos servi-lo. Porque querer os pés de Jesus tem a ver com adorá-lo, com prostrar-se diante dele e servir e queimar por ele. Este cântico às vezes ele não é bem entendido. E o mais interessante disso tudo é que quando nós nos lançamos aos pés de Jesus, as suas mãos permanecem estendidas sobre nós. Nós não perdemos as mãos dele. Isso é fantástico. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrirmos a palavra de Deus para meditarmos juntos nela neste domingo. Você que está aqui comigo, você que está em casa, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que se alguém trouxe dízimo e oferta, pode trazer ao altar agora, tá? E você pode trazer aqui em atitude de adoração, de louvor, de entrega. O nosso dízimo, a nossa oferta é uma declaração também de confiança, de fidelidade ao Senhor. Eu gostaria de convidar você a abrirmos lá no Evangelho de Marcos. Eu tenho me detido, na pregação da palavra de Deus aqui na igreja, neste circuito do Evangelho de Marcos e João. E nessa semana eu tinha algo muito forte no meu coração que tem a ver com o que eu falei no culto passado e muito brevemente na palavra do domingo passado, quando eu falei para vocês que Jesus ele foi para o deserto. E muitos desses servos, esses que queimaram por Jesus, também passaram por seus desertos. Paulo passou 3 anos na região da Arábia. E ali ele recebeu revelações que lhe capacitaram a servir a Deus no meio dos gentios. Jesus não deixou de ir para o deserto antes de começar o seu ministério, mais propriamente. E nós vemos outros também passando pelo deserto. E quando nós olhamos a história do povo de Deus, a história do povo de Israel é uma história também de travessia e passagem do deserto. Deserto é algo que nós encontramos muito na palavra de Deus. Eu queria convidar você, no capítulo 1, a lermos juntos o verso 12 e 13 do Evangelho de Marcos. Aqui está o princípio da manifestação ministerial de Cristo, que começou a partir daí o seu ministério pela Galileia, Judeia, depois Samaria e assim por diante. E no verso 12 diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras,
mas os anjos o serviam. Eu gostaria de inicialmente fazer esse destaque nos outros textos paralelos de Mateus 4 e Lucas 4, também esta ida de Jesus para o deserto é descrita de uma maneira muito mais completa do que Marcos. Lá o termo é de que Jesus foi levado, né? Mas eu gosto muito, me chama muito a atenção esse termo aqui de que ele foi impelido, ou seja, ele foi movido pelo Espírito Santo para ir para o deserto. Jesus não foi para o deserto como consequência, né, de algum pecado dele. Jesus não foi, porque às vezes as pessoas dizem, estou passando por um deserto, né? As pessoas acham que isso pode ter, estar relacionado a pecado, ou pode estar relacionado, né, a escolhas erradas. Obviamente isso acontece. Mas aqui Jesus, aquele que não pecou, a palavra de Deus diz que não foi achado nele pecado, ele também é levado ao deserto. E lá no deserto, nós temos um testemunho vivo de um homem como nós, porque Jesus era verdadeiro homem, assim como também era verdadeiro Deus, gerado também por Deus. Ele vencendo no deserto. Se nós olharmos a palavra de Deus, a ideia do deserto normalmente está associada a um tempo de prova, a um tempo de dificuldade, porque o deserto não é um lugar fácil de se habitar. João Batista, eu falei no domingo passado, que ele também passou pelo deserto. Na verdade, ele morava no deserto, se alimentava de gafanhoto e de mel. E aqui Jesus, ele também entra neste lugar, um lugar de muita escassez, de muita aridez. E ele é levado ao deserto para vencer. E eu creio que este é um modelo de caminhada nossa. Agora nós, como filhos, nós que nascemos de novo em Cristo, quando nós somos impelidos ou levados a situações como, de aridez, de escassez, como um deserto, nós não somos levados para morrer. E aqui está a grande diferença. E a palavra de Deus, ela faz a separação. Ela diz que o ímpio, o homem orgulhoso, o homem altivo, o homem soberbo, ele habitará sozinho no deserto. E a palavra de Deus diz que quando vier o bem, ele não vai perceber. A palavra de Deus diz que o ímpio, ele será como árvore plantada, no deserto, não junto à corrente das águas, como no Salmo 1. Mas o justo, aquele que é justificado pela obra de Cristo, aquele que vive pela vida do Senhor Jesus, que vive em confiança, que crê no Senhor Jesus, este é o justo, não porque ele é perfeito. O justo, ele tem uma perspectiva diferente diante dos desertos. O deserto para o justo é um caminho de aprendizado. O deserto para o justo é um processo de Deus, que tem a ver com libertação, que tem a ver com aprendizagem, que tem a ver com purificação, santificação. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. O deserto é este lugar, como eu já falei aqui, onde os recursos são escassos, onde nós muitas vezes estamos totalmente desnudos, ou seja, sem qualquer aparato que nos garanta uma vitória pela nossa força.
O deserto desnuda a nossa alma. O deserto também é um lugar de abandono, é um lugar de solidão e um lugar de abandono das nossas ilusões. Porque ali nós somos confrontados com nós mesmos e com o nosso Deus. O deserto é um lugar de falência de conceitos e teologias que tentam colocar Deus numa caixinha e determinar como Deus vai fazer as coisas. E de repente, naquelas situações mais complicadas da nossa vida, Deus se manifesta totalmente fora daquela caixinha religiosa, daquele modo que a gente achava que Ele ia operar. Porque Ele é Deus. Mas o deserto também é lugar de relacionamento íntimo. É de fortalecimento da relação com Deus. E é assim que nós devemos olhar para o deserto. Se você olhar no verso 35 do capítulo 1, Jesus ele levantava a alta madrugada e ele procurava um lugar deserto para ali orar. Jesus ele sai agora do meio da multidão e entra neste deserto. Para ali vencer naquilo que nós não vencemos no paraíso. Jesus vence o maligno no deserto. Quando nós olhamos Adão e Eva cercado de todas as bênçãos de Deus, não é verdade? Sendo enganados pela serpente. Agora nós olhamos o homem perfeito Jesus no deserto, sendo vitorioso sobre a serpente. Eu acho isso fantástico. E é ali no deserto que nós somos transformados, queridos. Nosso caráter é forjado. Por isso que eu tenho aprendido e tenho entendido que deserto nós teremos e passaremos. Mas nós não devemos ter medo do deserto. Pelo contrário. Nós devemos entender que até no deserto, mesmo no meio das feras, o Senhor nos serve como serviu o Senhor Jesus por meio dos seus anjos. Você crê nisso? Esta é a grande diferença na vida do homem que confia no Senhor. Não há lugar que não seja o lugar onde Deus está. Não há lugar melhor que eu queira estar do que no lugar onde o Senhor está. Não interessa como é este lugar. E este desejo por Deus, ele cresce no deserto. Porque muitas vezes, quando tudo nos é tirado, todas as distrações são tiradas, é que nós percebemos aquilo que estava tirando a nossa atenção daquele que merece toda a nossa atenção, o Senhor. É possível alguém amar a Deus e desejar uma amizade profunda com Ele, se não se dispor a encontrar-se com Ele no silêncio do deserto? Eu me lembro que do tempo que eu morei longe, sozinho, ainda era solteiro, eu passava finais de semana sozinho. Eu não tinha pessoas no início do processo, né, quando eu fui morar em Minas, eu não tinha
pessoas com quem conversar. Às vezes passava o dia todo, o sábado, o domingo, não tinha ninguém com quem conversar. E a solidão que muitas vezes, se levantou para me destruir, eu encontrei nela um Deus presente na minha vida. Não tenha medo da solidão. Você não está só no deserto. É muito interessante que antigamente as pessoas buscavam o silêncio de uma igreja. Isso às vezes você vê em alguns filmes, Às vezes as pessoas entravam numa igreja e buscavam este silêncio daquele lugar para ir, como se fosse um oásis no meio da semana ou de dias difíceis de labor. Não sei se você já fez isso, buscar um lugar silencioso para estar na presença de Deus. Hoje as pessoas, elas acabam correndo para o shopping para aliviar o seu estresse. Nada contra o shopping, queridos. Eu também vou ao shopping. Mas quantas vezes nós temos entendido a importância deste silêncio profundo que nós achamos no deserto? Para ali desfrutarmos da revelação de Deus. Foi ali no deserto que Paulo recebeu o Evangelho. Foi ali no deserto que João Batista teve o seu ministério, consolidado em sua própria vida. Foi no deserto que Jó passou, que ele descobriu um Deus que ele não conhecia, ou que ele achava que conhecia. É no deserto que muitas vezes nós nos deparamos com um Deus que nós achávamos que conhecíamos. Mas na verdade, conhecíamos só de ouvir falar. Como está a sua relação com este Deus? Mesmo independente das circunstâncias, mesmo no meio da crise, mesmo nesses dias difíceis de isolamento, inclusive, ou de intensificação do convívio, familiar, onde às vezes parece difícil, arrumar um lugar de escape, no meio da casa. Você sente saudade de Deus? Você tem parado e buscado esses silêncios, esses momentos, de revelação silenciosa de Deus? Eles são tremendamente importantes, queridos. Na Bíblia, o deserto tem um significado, Normalmente, ele expressa confronto, luta, lugar de tentação, de provação, lugar de despojamento, de entrega. Tudo isso está associado à ideia do deserto. Não é diferente para nós, não foi diferente para o Senhor Jesus. Deus sabe, e agora eu me refiro àquilo que Ele sabe no que se refere à nossa vida, a vida dos seus filhos. Deus sabe que o pecado em nossas vidas age como um vício. Vícios são coisas destrutivas. Não é verdade? Muitas vezes nós falamos em vício, pensamos lá no drogado, Talvez esse seja assim aquele que é dependente químico, Talvez seja o caso mais emblemático de um viciado. Mas há muitos outros vícios altamente destrutivos que fazem parte da vida da humanidade, da nossa vida,
da nossa vivência aqui. Queridos, o pecado não pode ser tratado apenas como fatos isolados, onde nós pecamos, erramos, vamos até a presença de Deus e confessamos. Obviamente temos aprendido que isso precisa ser feito, que este é o primeiro passo. Para que nós não sejamos consumidos pela culpa, nós precisamos se enxergar na presença de Deus e trazer e derramar diante dele o nosso coração, confessando o nosso erro, o nosso pecado, a nossa falência, as nossas limitações. Mas Deus, quando olha para nós, Ele quer nos levar a algo mais. Porque o pecado, ele não é só como algo momentâneo, mas ele age justamente em nós, com o poder destrutor do vício que nos aprisiona e consome. O que lhe prende? É no deserto, queridos, que nós começamos a perceber os nossos vícios. Aquilo que muitas vezes já se tornou um estilo de vida, mas que está nos roubando a vida. Se você parar para pensar, se você conhece a palavra de Deus, olha para o povo de Israel. O povo de Israel foi liberto de uma situação de escravidão. E a palavra de Deus diz que Deus viu a forte opressão sobre o seu povo. Deus levantou um homem para tirar o seu povo debaixo do jugo do Egito. E Israel, ele quando sai deste processo, ele sai para o deserto. Ele foi liberto sim debaixo deste cativeiro e agora é trazido para o deserto. Por quê? Porque mesmo depois de ter saído do cativeiro, mesmo depois de ter saído de uma vida terrível, não se iluda, nós carregamos conosco inúmeros hábitos e vícios do tempo do Egito. Eles continuam ali. O coração do povo de Israel estava carregado ainda de idolatria, da idolatria com a qual ele havia se contaminado no Egito. Aquela falsa segurança de que eles tinham no Egito, que os fizeram até pensar em voltar, também era um vício. Israel já não sabia mais quem era o seu Deus, apesar da tradição, ter mantido essa imagem de Deus no meio do povo, eles não sabiam mais quem era o seu Deus. Eles estavam presos a muitos outros deuses. Queridos, quando Deus, Ele nos acolhe como filhos, a palavra de Deus diz que nós somos adotados na família. E Deus, Ele olha para nós com amor, mas Ele sabe muito bem de que nossa vida precisa ser tratada, purificada. Deserto é lugar de purificação. Nós precisamos olhar para esses desertos, como eu já falei aqui, como um lugar de purificação, de aprendizado. Porque é quando nós perdemos as coisas que aparentemente nos sustentavam e garantiam nossa vida, que nós percebemos que elas são frágeis. Quer um exemplo? Vá para a cama, fique doente. Você antes podia fazer tudo. Você já viu pessoas assim? Ativas, que faziam tudo e que de repente estão presas a um leito. Ou quando de repente você é assaltado para uma notícia
de uma enfermidade. Ou quando você perde alguém extremamente importante, talvez do qual você era extremamente dependente, e você fica sem chão. Ou quando de repente você tem um revés financeiro violento na sua vida, e tudo aquilo que você tinha guardado na poupança se vai, e você não tem mais a poupança para lhe dar qualquer segurança. Talvez podia levantar aqui muitas coisas, mas ali no deserto, como eu falei, os recursos são escassos. Ali no deserto, nós estamos vulneráveis. Ali no deserto, o povo de Israel passa por momentos onde ele não tinha o que comer e não tinha o que beber. Mas em nenhum momento Deus deixou de supri-los. Não é verdade? Deus fez pão descer do céu. Deus fez a água amarga ser transformada em água doce, água bebível. Quando orientou Moisés a lançar sobre aquela água uma árvore. E esta árvore simboliza Cristo. Porque o amargor no meio do deserto é comum. Mas é Cristo quem garante a água que nos dê sedenta. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E quando ele falou isso, o povo entendeu. Porque havia uma lembrança, uma memória dos judeus, de que Deus era aquele que os havia alimentado no deserto. Queridos, se nós olharmos para essa figura do dependente químico, do viciado, né? E não só dependência química, há muitos outros vícios. Muitas vezes nós começamos a nos deixar prender, por exemplo, pela televisão. Eu começo às vezes a perceber isso, sabe? Algumas coisas que começam a me dominar. E aí eu me disponho diante de Deus e digo: não, opa, preciso quebrar com esse circuito aqui. Jogos, tantas coisas que vão nos prendendo, consumismo, materialismo, dinheiro, fama, todas essas coisas podem se tornar vícios, e nós precisamos ser desintoxicados, mas não só desintoxicados, queridos. Deus sabe que não é só uma questão de quebrar esse circuito, né, com uma desintoxicação. Nós precisamos ser reeducados. Nós precisamos aprender a pensar da maneira correta, a ver da maneira correta. Nós precisamos aprender a viver debaixo de uma orientação correta, orientação de Deus. Não era mais como a gente achava que dava para fazer, mas é como a palavra de Deus diz. Esta reeducação, queridos, tem a ver com esta didaquê, este ensino, este aprendizado no meio dos nossos desertos pessoais, no meio das crises pessoais. Para que nós possamos entender que para os filhos de Deus, as crises são purificadoras. Não são para a morte. Você crê nisso? Declare aí, olha, as minhas crises são purificadoras. As minhas crises são para que na minha vida, eu possa provar libertação. Eu possa provar transformação. Eu possa ser educado para a justiça. Para uma vida e um proceder novo. Para que hábitos arraigados sejam eliminados da minha vida. É assim que eu tenho aprendido, queridos, a andar. Porque todos nós passamos por crises.
Sabe, queridos, a liberdade, muitas vezes no deserto, na crise, parece que a nossa liberdade se foi. Nós perdemos o controle, estamos presos a circunstâncias que não conseguimos saber aonde elas vão nos levar. E o povo de Israel estava assim, andando no deserto, seguindo uma nuvem, não sabia direito para onde ia. Tinha uma promessa, sim. Mas Deus os manteve ali, naquele deserto. E em Deuteronômio 8:2, Deus diz lá, está escrito nas Escrituras, Deus diz, pela boca de Moisés ali, eu vos fiz passar pelo deserto, para que vocês aprendessem, para que a dura cerviz, para que a dureza do seu pescoço que não se inclina, para que a soberba e o coração altivo de vocês fosse quebrantado. Se você quiser, você pode conferir esse texto, está escrito assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. O deserto na vida do povo dele não foi um acidente. O deserto na vida da igreja e do povo de Deus, dos filhos de Deus, não é um acidente. E diz aqui, teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Uma travessia de semanas que levou 40 anos. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. O processo do deserto é purificador, queridos. Nós precisamos entender que a liberdade, na vida do cristão, a liberdade, se prega tanto liberdade, se fala tanto liberdade por aí, mas a verdadeira liberdade consiste em eu poder fazer aquilo para o qual eu fui criado em Cristo, aquilo para o qual eu fui vocacionado, fui chamado. Isso é liberdade. Não é viver para fazer só o que eu quero, mas é poder cumprir o meu propósito. É liberdade de uma vida vazia, sem sentido, não vivendo apenas pelos seus sentidos. O homem submisso percebe o deserto como este lugar de crescimento e aprendizado, queridos. Há 4 significados que envolvem esta ideia do deserto na palavra de Deus. Primeiro, o deserto é um lugar onde nós experimentamos o absoluto de Deus e o relativo de tudo mais. Porque é no momento da dificuldade, da crise, que Deus se torna absoluto. E todas as outras coisas são relativas. No mundo, tudo é relativo até Deus. As pessoas dizem, tudo depende, de como a gente interpreta. Cada um tem o seu Deus, entende Deus da sua maneira. Mas é no momento da crise que nós começamos a perceber que ou é só Ele, ou não tem mais nada. Você já chegou nisso? Você já esteve diante da morte? Quando eu fiquei em Portugal sozinho 1 mês, longe da família, que o pessoal tinha voltado para o Brasil, as crises que eu tive lá de asma, foi um período de deserto na minha vida, essa asma, esse processo da asma que retornou aos 40 anos. Aquele período eu passei indo para o hospital. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, onde eu estava diante mesmo da morte. E asma mata. A ponto dos médicos nos atendimentos, nas urgências, eles me internavam lá, eu ficava lá, de médico chegar e perguntar para mim, escuta, isso era normal lá no Brasil? De médicos, dizerem, olha, situação
Está crítica. De eu ter que passar períodos só usando máscara, como nós estamos hoje aqui. Eu já passei por isso. De não conseguir sair de casa. E de um dia, debaixo de uma árvore, numa mesinha, eu clamar ao Senhor e pedir que Ele me tirasse dessa cova como Lázaro e que Ele me trouxesse para fora, para um lugar espaçoso. E Deus, por meio do Espírito, naquele tempo de oração, falou comigo, disse: até diante da morte, quem vai estar contigo ali no final sou eu. E não é assim que mesmo o melhor ateu, diante da morte, grita: meu Deus. Talvez não sabendo nem que Deus ele está invocando. Deus, Ele é absoluto, queridos, em nossa vida. E Ele se torna absoluto em nossas vidas quando nós passamos pelo deserto e aprendemos isso. E que não há ninguém que tenha poder de nos dar a vitória. A segunda coisa, o deserto é um lugar de autenticidade e de verdade, porque é ali que a gente se enxerga. É ali no meio do deserto que aqueles hábitos errados do povo de Israel começaram a aparecer. Daqui a pouco tinha um bezerro de ouro ali, né? Onde é que eles tiraram aquilo? Herança do tempo do Egito, né? Daqui a pouco começa a aparecer a murmuração, a incredulidade. E as coisas começam a vir à tona, porque é justamente no tempo da crise que aquelas coisas ruins nossas que a gente consegue controlar e esconder bem começam a emergir. É ali que a gente aparece. O deserto também é aquele lugar onde a gente aprende o que é solidariedade e misericórdia. Porque nós ali no deserto, nas nossas crises, que nós vamos aprendendo a nos identificar com as crises dos outros e não julgar os outros. É ali, no meio das nossas crises, que nós vamos aprendendo a aceitar os outros. E que nós vamos aprender a ser bons. Porque nem sempre somos bons. Nem sempre somos pacientes. Nem sempre somos aqueles que perdoam, não é verdade? Mas quando nós passamos pela crise e nós percebemos a nossa necessidade, as nossas misérias, nós nos tornamos sensíveis às misérias dos outros. O deserto tem esse processo de ensino nessa área também. E por fim, o deserto é um lugar de tentação e de crise, mas é um lugar de superação. Para Jesus foi um lugar de tentação, de prova. 40 dias em jejum. Eu não me lembro se agora, eu acho que é em Mateus que diz que depois de 40 dias, né? 40 noites de jejum, ele teve fome. E é aí que muitas vezes, né, o inimigo se levanta. A verdadeira guerra espiritual, queridos, se trava aqui dentro. Aqui, sentimentos, pensamentos. Esta é a verdadeira guerra. E Jesus passou por ela superando. Para nos mostrar que nós podemos passar pelas nossas crises vencendo. E eu gostaria de falar sobre isso. De que é no deserto que nós estamos aprendendo para vencer. E aprendendo a vencer. Por isso não devemos desprezar os momentos de crise na nossa vida. Se você abrir comigo a palavra de Deus, em 2 Timóteo 3, 14. O
O apóstolo Paulo diz para o seu discípulo Timóteo, para ele, no verso 14, diz para ele permanecer naquilo que ele aprendeu, naquilo do qual ele foi inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E no verso 16 ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que eu estou lendo esse texto? Se você olhar para o texto de Mateus 4 ou de Lucas 4, você vai ver que Jesus venceu no deserto com a palavra de Deus. A palavra de Deus é essencial nos nossos desertos e crises. Nós precisamos ouvir Deus, e a palavra de Deus está aqui para isso. Só que lamentavelmente muitos cristãos capengam pela vida porque desconhecem a palavra de Deus, ou sofrem porque não vivem a palavra de Deus, vivem pelos seus conceitos, as suas ideias, presos a pecados, a hábitos que geram morte, como eu disse aqui, que são como vícios que geram morte. Para nós aprendermos a vencer no deserto, queridos, nós precisamos aprender a ouvir Deus e agir segundo a orientação dEle. O homem que passa pelo deserto e aprende estas lições, ele é um homem que aprende a viver direcionado por Deus. Se você abrir comigo lá em Mateus 4, onde fala da tentação de Jesus, que é este mesmo texto que nós lemos em Marcos, diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, verso 1 do capítulo 4, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, e aí que começa o converser. Primeira coisa, o lá de baixo chega para Jesus e diz assim: olha, se você é filho de Deus mesmo, faz o seguinte, manda que essas pedras se transformem em pão. Primeiro, todas as vezes a dúvida é se Jesus é filho de Deus. Então o diabo vai sempre colocar a tua filiação em xeque. Essa é a primeira coisa. Mas não só isso. A primeira questão que é levantada aqui para Jesus é o seguinte: você estava com fome, né? Faz o seguinte, você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Qual é o problema fazer pedras se transformar em pães? Jesus tinha esse poder? Tinha. Ele não multiplicou pão? Ele não andou sobre as águas? Fez tantas coisas? A questão não era essa. Aqui é um apelo de Jesus, é que ele atenda a necessidade pessoal dele primeiro. Mata a tua fome, meu filho. Faz o que for preciso, transforma a pedra em pão. Mas Jesus, ele rebate, dizendo quais são as verdadeiras prioridades. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas viverá da palavra que vem da boca de Deus. E muitas vezes essa é a primeira tentação que vem sobre as nossas vidas. Nós estamos tão preocupados com as nossas necessidades daqui, que esquecemos daquelas que são celestiais. Priorizamos tantas coisas aqui, e os nossos olhos estão tão voltados aqui para baixo, que esquecemos daquelas que devem ser as prioridades. Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive.
Jesus está dizendo aqui, não, pera lá, o doutor Satanás, você está tentando me enrolar? Estou com fome sim, mas eu não preciso transformar pedra em pães. A minha prioridade é outra. A minha prioridade é primeiro saber qual é a vontade do Pai, e para isso eu estou aqui no deserto. Jesus sabia que Deus o alimentaria, mas primeiro para Jesus era necessário cumprir o propósito de Deus, e a prioridade era Deus. E isso me faz pensar onde nós temos colocado nosso tempo, energia, recursos, transformando pedra em pão. E muitas vezes a gente está quebrando pedra, e às vezes até dando com a cabeça na pedra, para tentar resolver as coisas. E isso se torna um hábito, um vício. Um correr atrás dessas coisas materiais se torna um vício que nos escraviza e que tira o nosso foco daquilo que é celestial na nossa vida. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A segunda coisa então, o inimigo é assim mesmo, ele não dá descanso, ele não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. E ele chega para Jesus e diz, então tá, não deu essa, mas então vamos fazer o seguinte, se você é filho de Deus mesmo, eu vou te levar ali na cidade santa, aí eu vou te colocar, e ele pegou e colocou Jesus ali em cima do pináculo do templo, e disse, se tu és filho de Deus, te atira daqui de baixo, porque a palavra de Deus diz, e olha que o inimigo conhece a palavra de Deus, ele diz, a palavra de Deus diz, que aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Qual é a sutileza que está por detrás disso aqui? Será que Deus não guardaria seu filho? Não guardaria você e a mim? A palavra de Deus diz que Deus vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito. A palavra de Deus diz em Hebreus, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esta é a palavra da promessa para você e para mim. Mas a sutileza, o que está aqui atrás desse apelo, é um tentar Deus. Percebe? Tanto que Jesus rebate dizendo, espera lá, o Senhor teu Deus não tentarás. E eu pergunto, será que não temos tentado Deus? O povo de Israel na travessia do deserto, chegou um momento que Deus diz assim, olha, Moisés, eu vou eliminar esse povo, levanta um povo a partir de você. Esse povo já me tentou mais de 10 vezes. Já me pôs à prova mais de 10 vezes. Está lá em Números 14, você pode conferir lá. Este povo só me tenta, só me prova. Este povo não confia na minha palavra. O que está em jogo aqui é confiança em Deus. O que está em jogo aqui é a palavra incredulidade. Vocês acham que se Jesus tivesse alguma dúvida, ele não se jogaria? Pois é, vamos ver. Muitas vezes, queridos, a dúvida nos faz colocar Deus à prova, quando não era necessário. Às vezes isso é um pouco difícil de entender, Mas a grande questão aqui está em quem você confia. E se você confia no Senhor, você não precisa se atirar abaixo. Você já sabe que se você cair, Ele vai te socorrer. Mas para que se jogar? Eu me lembro, no tempo de guri, que eu ouvi uma vez um pregador falando da história de um homem, não me lembro aonde, em que país, que resolveu fazer uma declaração pública de que ele entraria na cova dos, numa jaula de leões, e que o Deus, da Bíblia não deixaria ele ser atacado pelos leões.
achando que a fé dele, né, e a palavra de Deus, em quem ele confiava, lhe guardariam de entrar na cova dos leões. Queridos, Daniel entrou na cova dos leões? Não, Daniel foi jogado na cova dos leões. Ele não se atirou. E eu me lembro da história desse pregador, ele disse que à medida que os dias foram passando, né, até chegar no desafio que ele havia proposto, Deus começou a convencer este homem do grande erro que ele havia feito, de que ele estava tentando Deus. E se Deus não quisesse lhe socorrer, ele não lhe socorreria. Mas veja bem, era ele que estava se colocando naquela situação, ao contrário de Daniel, que foi lançado lá. Nós temos que cuidar, porque muitas vezes nós fazemos isso de uma maneira muito sutil, sabe? Eu estava pensando, meditando. Quantas vezes a gente diz assim: Deus, eu vou fazer, o Senhor me abençoa, né? A gente não busca, a gente não geme, porque muitas vezes, queridos, ouvir uma direção de Deus na nossa vida é uma crise, concorda? Às vezes você tem uma decisão para tomar, o que você quer, né, decidir algo na sua vida, e você fica agoniado. E às vezes, sabe o que a gente faz? A gente se atira. A gente se joga do pináculo e diz: ó Deus, agora o Senhor me socorre. Deus é muito misericordioso e paciente com a gente, sabe, queridos? Porque nós não vencemos muitas vezes esse tipo de proposta. Mas Jesus venceu. E Deus quer nos dar a vitória. O homem que confia em Deus é aquele que não tenta Deus, não prova Deus. Aquele que não tem dúvida do que Deus promete. Aquele que não tem dúvida de que Deus o socorrerá. Aquele que não tem dúvida de que uma hora Deus lhe dará a orientação que ele aguarda. E que ele espera confiadamente. Por fim, terceiro round do processo aqui, no deserto, na vida de Jesus. Satanás leva ele para um lugar muito alto, um monte, mostra os reinos do mundo e a glória deles. E aí o apelo é: tudo te darei. É um apelinho sutil, né? Vou te dar tudo, se você me adorar. Este é um apelo muito comum, é o apelo aos nossos desejos. Se chama concupiscência, a Bíblia chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. E aí você olha alguma coisa e diz assim: não, aquilo ali vai me fazer feliz. Satanás te diz: eu vou te fazer feliz com aquilo ali. Muito sutil. E aí você vai e entra. E no início parece, realmente, né? Mas daqui a pouco Satanás, o mundo, começa a cobrar o preço dele. E daqui a pouco já não era mais aquele céu que você ia imaginar. Você pode aplicar isso a várias áreas da sua vida. Profissional, relacionamentos afetivos. Eu me lembro muito bem de uma moça que nós conhecemos lá em Minas Gerais, no tempo do doutorado. Minha esposa acompanhou ela um tempo. E ela havia passado por um processo de conversão no acampamento, no retiro. Ela havia recebido Jesus na sua vida. E ela queria começar a viver uma vida que agradasse a Deus. Mas ela era amante de um homem casado. Duro, né? E ela gostava muito daquele homem. E a expectativa dela era que aquele homem deixasse a sua esposa, como ele sempre enganava ela, né?
dando a entender que deixaria a sua esposa, não é verdade? Já estava assim há um tempo. E essa moça sofreu. Eu me lembro que um dia ela foi lá em casa, sentamos, Mari, eu, ela, e ela começou a conversar, e Deus me deu sabedoria de virar para ela e dizer assim: querida, está vendo essa tua mão aí? Ela está fechada. Tem algo que você está segurando aí, que você quer muito, que você deseja muito. Um homem na tua vida que te ame. Mas como Deus vai te dar o novo, se você não consegue abrir mão do velho que está nas tuas mãos?